Olá, alunos, tudo bem? Bora lá para mais uma aula, terceira aula de Word. Hoje nós vamos trabalhar aí com as imagens, então a gente vai formatar algumas imagens, vai fazer correção de cor, colocar uns efeitos artísticos, colocar borda, mudar o tamanho, vai cortar também ela, então vai ficar mais fácil aí para a gente trabalhar com as ilustrações, né? com as imagens. Só que para isso a gente repete novamente tudo aquilo que a gente viu na aula 1, viu na aula 2, então a gente já vai formatar aqui um pouquinho mais rápido, como eu sempre falo, e tenta acompanhar na medida do possível. Não consegue, para o vídeo, faz a atividade, a execução que tem que fazer, e aí depois você volta para o vídeo e continua assistindo para poder fazer essas alterações. Então vocês vão acessar aí o ambiente virtual de vocês, vão baixar o arquivo 7, quais são as moedas mais raras do real. A gente vai configurar ele aqui, tá? Durante a videoaula. Vou salvar aqui, abrir. Tá aqui, modo de exibição, como eu sempre falo. Vamos habilitar o modo de edição. Vamos fazer aquelas configurações iniciais, né? Que a gente sempre faz. Até coloquei aqui no slide novamente, só para vocês lembrarem, para aplicar no texto todo ou apenas no título. Voltando lá, então, vamos selecionar todo o texto, limpar a formatação. Depois vamos mudar aqui para Arial, tamanho 12, justificar o texto, recuo da primeira linha 1 centímetro, o nosso espaçamento antes e depois lá, então a gente tem que colocar 0, espaçamento entre linhas 1,5, clica OK, vamos colocar tudo em letra preta, então tá aqui, cor automática. Então, assim, a gente já fez a primeira configuração da nossa primeira aula. Vamos aí, então, para o título, seleciona o título, vamos colocar um efeito de texto, como a gente já tinha aprendido também na primeira aula. Vou escolher esse daqui, deixa eu ver, pode ser esse daqui. Vou centralizar, tirar o recuo da primeira linha, aumentar o tamanho da fonte para tamanho 20, só para dar um destaque. E aí tira a seleção. E aqui embaixo, de quem escreveu e quem revisou e tudo mais, a gente seleciona essas duas linhas, coloca ele alinhado à direita, vamos colocar itálico para ficar diferente e vamos manter o tamanho. Então, se vocês forem ver ao longo do texto, tem várias imagens. Eu vou alterar uma delas, vou mostrando para vocês como é que funciona, alterar isso daí, e depois vocês alteram todas as outras imagens antes de enviar o arquivo para mim. Então, depois a gente faz outras formatações, tá, gente? Vamos ir direto para as imagens agora. Então, aí, vamos pegar essa primeira imagem, que é da moedinha de 5 centavos. Quando tem uma imagem já inserida no texto, que nesse caso a gente copiou da internet, tá aí, então ela já veio. Eu venho com o mouse em cima dela, observa que o meu cursor ele mudou de formatinho, ele tem uma cruzinha com as setinhas na ponta. Eu dou um clique. Quando eu dou um clique em cima dessa imagem, olha só em volta o que apareceu. Umas marcações. São as bolinhas no cantinho e no meio é um quadradinho. Isso daí se chama alças de redimensionamento. São alças que me permitem diminuir ou aumentar o tamanho da imagem conforme a nossa necessidade, tá? Então, a partir dessas alças aqui, a gente vai fazer algumas outras configurações. Eu só quero, quando eu peço para vocês, vamos lá diminuir o tamanho da imagem ou aumentar, que vocês lembrem que a gente tem que colocar o mouse em cima das bolinhas ou dos quadradinhos, ou seja, das alças, para a gente poder alterar o tamanho. Quando eu clico em cima de uma imagem, automaticamente, olha aqui na minha guia, aqui em cima, nas guias, vai abrir uma guia chamada Formatar, que está dentro de ferramentas de imagem. Essa guia Formatar, ela só aparece quando você seleciona a imagem. Por exemplo, eu vou clicar no texto e vou tirar a seleção da imagem. Olha aqui em cima, sumiu novamente a minha guia de formatar. Então, se eu quero aquela guia habilitada, eu tenho que selecionar a imagem. Clico em cima, a guia formatar. Então, qualquer coisa que a gente vai mexer dentro da imagem, a gente vai usar essa guia. Então, todo mundo acessa a guia formatar. E nós temos aí 4 grupos: o ajustar, o estilos de imagem, organizar e tamanho. Vamos começar pelo ajustar. Vocês vão alterando aí conforme a necessidade de vocês, tá? Não precisa ser exatamente igual ao que eu estou mostrando.
Então, dentro aqui do grupo ajustar, ou seja, guia, formatar, grupo ajustar, nós temos aqui correções. Quando você clica em correções, ele vai dar, por exemplo, ajustar nitidez. Ele já vem aqui o exemplo como é que vai ficar. Se você for passando em cima, ele já vai mostrando. Por exemplo, brilho e contraste, ó. Quando eu passo em cima dos mais claros, ele já mostra lá, mas ainda não mudou, tá? A imagem. Então, eu poderia selecionar qualquer uma delas aqui. Vamos supor que eu queira que fique dessa forma. Eu clico em cima e ele já aplica. Então, faça aí teste, pode aplicar vários, tá, pessoal? Só para vocês verem como é que fica. E escolha o que é melhor aí para vocês. Depois das correções, dentro do grupo ajustar, nós temos aí cor. Qual é a cor? Então, tem saturação da cor, tom de cor, recolorir. Ele traz várias opções, tá? Então, se você, por exemplo, já for passando aqui em cima, ele vai mostrando como é que fica lá na imagem. Tá em cima, mas dá para vocês verem que altera um pouquinho. Eu vou colocar aqui, vou recolorir ela, vou colocar em amarelinho. Vocês podem escolher qualquer outro tom aí ou saturação da cor. E dentro ainda do grupo ajustar, nós temos aí efeitos artísticos. Que daí ele vai colocar um efeito diferente na imagem, né? Você vai passando aí para ver o que fica melhor. Vou colocar um aqui. Vocês podem escolher, fica à vontade, tá, pessoal? E depois disso daí, vamos supor que eu tenha feito várias alterações e eu não lembro como voltar para tudo isso. Eu tenho um botãozinho aqui embaixo chamado redefinir imagem. Quando você clica nela, ela volta na imagem original. Então, às vezes você pode ter feito um monte de alteração, não gostou, volta ao original, depois volta novamente. Correção de cor, efeitos artísticos, e aí, se não gostar, altera. Vou colocar só uma corzinha diferente aqui, só para a gente, né, manter. E vamos supor que a imagem que está aqui não é a imagem que eu quero que esteja aqui. Eu posso mudar se eu tiver alguma salva no meu computador. Para isso, eu já tenho aqui, ó, alterar imagem. Então, quando eu clico em alterar a imagem, ele vai abrir aquela janelinha e vai pedir para a gente procurar, né, onde estão essas imagens e qual eu quero colocar no lugar. Se eu, por exemplo, colocar aqui, vou selecionar os pinguins, inserir, ele já substitui. Mas vou voltar aqui, não vou substituir a imagem, só para vocês saberem como é que funciona. Então, a imagem ainda selecionada, agora a gente vai ver o grupo estilos de imagem. O primeiro que nós temos aí, ele se chama estilos, que são esses que estão aqui em cima. Se você for passando, já vai mostrando lá como ficaria se você selecionasse ele. Além desses que já estão aparecendo, eu tenho essa setinha aqui para baixo, que ele está escrito mais. Quando eu clico aí, ele me dá mais opções de formatação, de estilo, né, da imagem. Você poderia escolher qualquer um aí, vai testando, o que você achar melhor. Vou colocar esse daqui, só para a gente já ter um estilo determinado. Ainda dentro do grupo estilos de imagem, nós temos aí borda da imagem, é o que vai ficar aqui em volta. Se você clicar aí e começar a passar o mouse em cima, aqui na borda vai aparecer bem levemente a cor dele. Quase não muda, no caso, nesse estilo que eu escolhi, tá? Vocês poderiam colocar qualquer um. E dentro de efeitos de imagem, eu poderia alterar a formatação dele. Eu poderia criar um próprio estilo, né? Do jeito que eu achasse melhor. Então, eu poderia pré-definir, poderia mudar a sombra, posso mudar o reflexo do que já está ali, brilho, então ele coloca um brilho em volta da imagem, as bordas e assim por diante. Então, o efeitos de imagem, você consegue criar o seu próprio estilo que já vem pré-determinado aqui dentro. Então, ao invés de eu escolher qualquer um que tivesse aqui, eu poderia simplesmente vir aqui em efeitos de imagem e selecionar um por um do jeito que eu quisesse que ficasse a minha imagem. E por fim aí nós temos o layout de imagem. Esse a gente praticamente não usa, porque como a gente já está trabalhando com a imagem, isso daqui vocês vão aprender num outro momento, ele se chama Smart Art. E aí ele dá algumas configurações de acordo com a sua imagem aí. Nesse caso é só para vocês conhecerem, tá? Não precisa selecionar nenhum deles. Depois do grupo estilos de imagem, a gente vai para o grupo organizar.
Por exemplo, o primeiro botãozinho se chama posição, é a posição do objeto, né? Ou seja, a posição da imagem, aonde ela vai ficar. Se eu clico na setinha aí, ela está alinhada com o texto, esse é normal. Mas, por exemplo, eu posso colocar ela lá em cima no texto, eu posso colocar ela mais no meio, eu posso colocar em cima. Mas isso é quando você só tem uma imagem. Nesse caso, a gente não vai selecionar nenhuma delas. Por que que a gente não vai selecionar? Porque se vocês olharem embaixo, ó, cada moedinha vai aparecer dentro do seu respectivo nome, né? A de 25 centavos, a de 50 centavos, assim por diante. Nesse caso, a gente só está trabalhando com a de 5 centavos. Então, a posição dela a gente não vai alterar. Mas eu posso alterar a quebra de texto automática. Como é que funciona a quebra de texto automática? Por exemplo, eu clico aqui e ele vem aqui alinhado com o texto. Esse é o padrão. Então, todas as imagens, quando a gente copia, ela vem assim. Mas eu também posso colocar, por exemplo, quadrado. Vou selecionar aqui quadrado. Parece que não mudou muita coisa, mas eu vou diminuir aqui nas alças. Ó. Quando eu diminuo, quadrado, ela me permite colocar junto com o texto. Então, fica o texto aqui do ladinho e a imagem aqui. Se eu colocar a imagem para o outro lado, ele vai jogar a imagem para o lado esquerdo e a mensagem lá, o texto para o lado direito. Se eu colocar no meio, ele separa o texto em duas partes. Então, é para isso que serve o quadrado, né? Então, vou voltar aqui. Eu poderia, por exemplo, colocar aqui atrás do texto. Se eu colocar atrás do texto, ele fica lá atrás, eu posso alterar. Ou não quero atrás do texto, quero que ele fique em frente ao texto. Então, ele vai ficar transparente aí, mas ele está em frente ao texto, tá? Não em todo o texto, só onde ele está. Mas vou voltar ele aqui alinhado com vou colocar ele quadrado aqui. E vou arrastar ele para onde achar que fica melhor. Então, aqui em quebra de texto automática, você vai colocando de acordo com o que você achar que fique melhor no seu texto, tá? Depois eu tenho aí a opção também de mudar essa imagem, eu posso girar ela. Então, eu tenho esse botãozinho de girar. Eu posso girar ela para o lado direito, para o lado esquerdo, posso inverter ela vertical ou horizontal. Aí é de acordo com o que você achar melhor com a sua imagem. Eu vou manter a imagem do jeito que está aqui, não vou girar ela. E eu tenho a opção ainda de cortar essa imagem. Então, eu tenho aqui no grupo tamanho, cortar. Esse cortar é para tirar um pedaço da imagem. Eu vou aumentar a imagem aqui novamente para vocês verem. Vou redefinir ela para o tamanho, do jeito que ela era antes, para ficar mais fácil de ver. Observe que dentro das alças que eu tenho aqui, ela vai mudar um pouquinho quando eu trabalho com a ferramenta de cortar. Eu vou dar um clique aqui em cima de cortar. Olha só, ele mudou as minhas alças, ele mantém a alça lá atrás, mas colocou esses retinhos aqui, ó, tipo um tracinho. Se eu pegar o tracinho aqui do canto e arrastar, ele já vai me mostrar mais ou menos como vai ficar a minha imagem. Se eu vir aqui, ó. Se eu vir aqui no cantinho, pegar, isso. Vou cortar aqui, vou cortar aqui embaixo também. Pronto, é esse daqui que eu quero que fique, eu dou um clique fora e aqui está a minha imagem cortada, tá? Então, eu consigo cortar a imagem. Além disso, eu ainda posso alterar o tamanho. Por exemplo, ela tem aqui, né, de altura 5 centímetros e de largura 5,43. Nesse caso, eu só preciso alterar ou um ou outro, que automaticamente ele vai alterar o outro. Um exemplo, tá aqui, altura de 5 centímetros. Eu vou apagar e vou colocar aí 10 centímetros, né? Vou colocar 10, Enter. Olha só o que ela fez com o tamanho da largura, 10,86. Ele fez padrão. Ele vincula os dois para que fique proporcional, tá? Então, aqui o tamanho ele já vem proporcional. Se por acaso você não queira que fique proporcional, aqui dentro do grupo tamanho, nós temos aquela setinha lá no cantinho, que é o menuzinho, né? Que vai me permitir que eu altere aqui do jeito que eu quiser, para ficar, ao invés de ficar proporcional, ficar do tamanho que eu preciso que a imagem fique, ok?
Então, essa parte de imagem, ela é muito simples, ela é fácil de alterar. Então, tem várias coisas aí que eu peço. Com o texto que a gente está utilizando aí, aproveita para formatar todas as imagens que tem aí, coloca o que você achar melhor de configuração, não precisam ficar todas iguais, tá? Use e abuse aí à vontade das ferramentas que tem disponíveis. Depois disso, vocês podem pegar o título de cada moedinha, pode alterar, coloca negrito, sublinhado ou uma cor diferente. E por fim, depois que vocês fizerem todas as alterações que vocês acharem necessárias, vocês vão vir aqui, né, tira a seleção das imagens também, tá? Coloca o cursor em qualquer canto aí. Lembre de ir lá na guia layout da página e clique em configurar página e lembre de colocar as margens aqui em 2 centímetros para ficar melhor, ok? Aplicar no documento inteiro, ok. E aí vocês vão ajustando o que vocês acharem que se a imagem ficou muito grande ou se a imagem ficou pequena. E aí vocês ajustam. Não esqueça de colocar o nome de vocês, salvar e enviar para mim lá no ambiente virtual. Logo abaixo também vai ter as outras atividades para vocês configurarem. Baixe o modelo, dá uma olhadinha no modelo, abra o documento no Word e faça a configuração de acordo com o modelo e envie para mim. Qualquer dúvida é só enviar mensagem ou aqui no bate-papo do ambiente virtual ou e-mail. Escolha a melhor forma para vocês se comunicarem comigo caso tiver alguma dúvida. Bons estudos!